Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Embora foi na aula gravada, mas o conteúdo que eu ia mesmo passar para vocês, e eu quero dar continuidade hoje nesse conteúdo, a não ser que vocês queiram falar alguma coisa da aula de semana passada, né, que vocês assistiram. Fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, que a gente aproveita, a partir aí do conteúdo de vocês, a gente dá continuidade. Assistiram a aula? Os pedaços que assistiram, as partes que assistiram, está tudo claro? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Bora lá, não vale nota não, pode falar. Não? Tudo certo? Tá bom, então. Que classe quietinha, né? Então me lembrem aí se foi de fato onde eu parei, falando de Deuteronômio capítulo 6. Foi lá, finalzinho da aula. Quem assistiu até o final, lembra? Foi isso mesmo? Podem confirmar? Tá ótimo. Então ali a gente percebe, amados, a importância, né, do discipulado, do ensino, de dar atenção, porque a pregação, ela tem a sua limitação. A pregação que eu digo é aquelas que a gente ouve na igreja, né, aos cultos e tal, 30 minutos, 40 minutos, eu não sei a realidade da igreja de vocês, eu não sei qual é o conteúdo, se os pregadores que lá pregam se instruem, ensinam, se fazem aplicações práticas para a vida, né? Ou se são muito teóricos, às vezes uma linguagem meio assim, um evangeliquez que a gente chama, né? É uma linguagem que às vezes só fica ali para um convívio dentro de igreja, mas que não vai para um ensino nas relações. Porque nós entendemos, amados, o que nós precisamos ouvir como pregação e receber como conteúdo é um conteúdo que transforme a nossa vida, que nos faça refletir e pensar de como nós podemos mudar nas nossas relações, em todas as relações, né? Quem é casado no matrimônio, quem tem filho na criação de filhos, quem é profissional lá, a ética que ele deve ter lá na profissão, enfim, as suas relações, né? Como isso deve ser, porque o problema da humanidade é relacionamento, não é? Pensar assim um pouquinho, a conclusão é essa: o problema é relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente. Acho que eu já falei isso para vocês em outra ocasião, eu acho, né? Então, assim, nós temos problema de relacionamento. O Evangelho vem para estar corrigindo nessas distorções de relacionamento que temos. Então, com Deus é um negócio meio enroscado, meio complicado. Isso vai depender muito de como nós fomos ensinados, quem é Deus, como que se relaciona com Ele, né? Porque a gente tem muito essa questão de um relacionamento com Deus a partir da religião. É muito complicado. E o Evangelho não traz o que muitas vezes nós recebemos como verdade em relação a como eu me dirijo a Deus, me relaciono, me comporto diante de Deus. E aí tem a questão com o outro, aliás, né, com o próximo. Como eu devo me relacionar com o próximo? É por isso que a gente fala de perdão, a gente fala de serviço, a gente fala de como eu devo me comportar em relação ao outro, né? O próximo e tal. A gente tem a tendência de evitar algumas pessoas, né? De se aproximar das outras, de negligenciar a nossa responsabilidade com aqueles que nós somos responsáveis. Eu estou falando meio genericamente, mas eu acho que vocês conseguem encaixar na cabecinha de vocês aí e fazer a ponte, né? Ah, é verdade, ó. Né? Eu tenho lá, de repente, uma mãe, né? Que eu preciso cuidar dela, honrá-la. Os pais, eu tenho lá de repente filhos, meu relacionamento, eu tenho de repente lá patrões ou empregados, que é assim, sabe? Então a gente vai encaixando como a gente deve corrigir as nossas relações, que não é como nós aprendemos dos nossos pais, né? Eu digo dos nossos pais, não necessariamente do nosso pai e mãe, porque de repente foram cristãos que nos ensinaram o Evangelho. Eu estou falando a tradição do mundo,
como esse mundo vive, né, que é egoísta, individualista. É assim que a humanidade sem Cristo vive. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, há pessoas também que vivem dessa maneira. Então o Evangelho vem para corrigir, para transformar. É preciso mudança, queridos, nas nossas vidas. Eu posso ter 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja. Mesmo assim, pode ter certeza que sempre vai haver alguma coisa para ser em mim transformado, melhorado, né? Sempre. Pode ser o pastor mais abençoado do mundo, um líder que seja piedoso e tudo mais, mas pode ter certeza. Talvez a nossa comparação não. Esse é um dos grandes problemas, né? É assim, a gente, como eu disse nessa parábola, com quem que o cara se comparou? Com o miserável pecador, né? Eu não sou nem como esse miserável pecador aqui. Eu jejuo, dou dízimo, faço isso e aquilo. Mas nosso padrão não é ninguém. Nosso padrão é Deus. Nosso padrão é Jesus. Então, quando a gente olha para a santidade de Deus, para a natureza de Deus, a gente sempre vai estar assim, abaixo do que nós deveríamos ser. Sempre. Né? Então, eu posso ter minha vida de oração, eu posso ter vencido alguns pecados, mas quando eu olho para a natureza de Deus, para o padrão de Deus, para Jesus a quem eu devo imitar, eu ainda sou devedor de tantas coisas e preciso ser transformado. Quando nós chegarmos, não é o caso de vocês, porque nem aqui vocês estariam, se tivesse esse pensamento, né? Ou seja, a necessidade de estar crescendo, amadurecendo no entendimento, porque entendem que o Evangelho tem algo mais, que Deus está chamando a gente para algo mais próximo dele, né? Não basta o que eu tenho, as experiências que eu tenho, o que eu sei da Bíblia. Isso para mim, não estou contente com isso. É a santa sede que a gente deve ter, né? Por Deus. Então, alguém falou assim, que a água que Jesus dá para beber é tipo a água do mar, né? Sempre a gente quer beber mais, parece que nunca mata a sede. No sentido assim, que sempre a gente quer se relacionar mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais, né? Eu sei que tem mais coisas aqui. Eu sei que a minha vida, por mais que experiências que eu tive com Deus, por mais que eu venha conhecendo Deus, mas há algo insaciável na minha alma, no sentido de que eu sei que Deus é muito mais do que eu sei até agora, do que eu tenho experimentado até agora, do que tem me ensinado até agora, né? Então essa sede que todos os discípulos devem ter, que nos faz querer mais e amadurecer em Jesus Cristo. Então, partindo aqui dessa questão, eu quero ler com vocês João, Evangelho de João, capítulo 1, verso número 35 ao 46. Vamos ver aqui como que isso era tão natural, ou seja, o discipulado, né, a pessoa ouvia e passava isso, e replicava isso, e comunicava com o outro, né, era tão natural. Eu não sei quantos anos cada um aqui tem de experiência de contexto de igreja, eu não sei quanto se deu a sua conversão, de que forma que deu, na intensidade que deu, eu não sei como que... Eu não gosto de usar esse negócio de nível, né? Mas assim, nível espiritual, eu não gosto de usar essas coisas assim, mas eu não sei qual é em que... Oh meu Deus, está difícil de achar a palavra aqui. Eu não sei que tipo... Eu não quero usar essas coisas de nível, grau, essas coisas, né? Mas assim, que tipo de relacionamento você tem com Deus, mas a questão é que nós sempre vamos ter, como aquela mulher no capítulo 4 de João, por exemplo, eu vou ler o João 1 aqui, tá? Só tá me vendo algumas coisas na mente que eu quero, antes de ler aqui, compartilhar com vocês. Aquela mulher que ela tinha uma sede de Deus e ela ia sempre naquele mesmo lugar, né? Sempre naquela repetição das mesmas coisas, mas faltava até que ela encontra Cristo. E quando ela encontra Cristo, é interessante que ali de fato ela vê, não, aqui é o que eu precisava, é a água da vida. Mas aquilo foi para ela tão transbordante que ela naturalmente foi na cidade comunicar para todo mundo. É a mulher samaritana. Isso, exato, a mulher samaritana, lá, o capítulo 4 de João, né? Então, olha só, a mulher acabou de ouvir de Jesus, conheceu o Messias, o Salvador, ela tinha uma carência absurda, e Jesus identifica aquela carência por ela buscar nos relacionamentos afetivos, né? Então, aquela mulher não era promíscua, como alguns pensam, né? Essa mulher teve 5 maridos, agora tem 6º aqui, nem é dela,
vai saber, né, de quem é esse marido, ou que situação que ela estava lá. Mas a mulher não era promíscua, ela tinha uma carência, um abismo na alma absurdo. E ela buscava esse preenchimento em relacionamentos. E não encontrava, né, por um motivo ou por outro. Até entendo que essa mulher talvez era à frente do seu tempo. Talvez era uma mulher extraordinária. Porque naquele tempo, naquela cultura, para uma mulher que se divorciou, casar de novo, não era uma coisa comum. Para um homem aceitar e querer uma mulher que já teve relacionamento, e essa mulher, ó, teve 5 e tinha o 6º. Então essa mulher tinha alguma coisa que os homens viam e admiravam. Quem sabe a separação não foi... Eu estou aqui imaginando, tá, irmão? Não estou falando que é assim mesmo, que a Bíblia ensina isso e tal. Estou aqui tentando, né, compreender aí o porquê dessas coisas. Talvez essa mulher, ela tinha opinião, né? Se hoje é difícil alguns homens aceitar que a mulher tem opinião e tal, né? Imagina naquele tempo, naquela cultura. Quem sabe essa mulher, ela tinha opinião, ela tinha identidade, ela tinha uma personalidade assim muito forte, e os homens não aguentavam aí uma mulher desse tipo, né? Ou seja, virtuosa como ela era, talvez, uma possibilidade de interpretação, tá? Mas a questão é, quando ela viu que o que preencheu a alma dela e o que ela vinha buscando não era esses relacionamentos, mas era Deus, que ela sempre procurou e não achou, quando ela viu isso, quando ela teve contato, quando ela experimentou isso, ela não pensou 2 vezes, deixou o seu cântaro, a Bíblia diz, né? E entrou na cidade e trouxe a cidade aos pés de Cristo. Olha só que coisa interessante. Aquele primeiro amor que muitas vezes, né, alguns de nós passamos no sentido de ficar maravilhado com o Evangelho que nos alcançou, e assim, era uma coisa que não cabia na gente. Eu preciso compartilhar esse negócio com alguém, né? Era tão transbordante, era tão maravilhoso, que eu falava com os vizinhos, com os parentes, eu trabalhava toda hora, parecia até meio chato, né? Uma pessoa até meio indesejada, muitas vezes, mas era por conta disso. E às vezes a gente vai perdendo, né, essa, entre aspas, paixão por Cristo, a gente vai perdendo esse amor pelo perdido, a gente muitas vezes vai perdendo o senso de responsabilidade, que é de falar do Jesus que nos alcançou para aquele que ainda não foi alcançado, que a gente às vezes vai caindo assim no egoísmo, né? Estou salvo, tranquilo, fico por aqui mesmo. Casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho. E em casa está tudo certo, mais ou menos. Trabalho, vou fazer lá, ganhar meu, né, pão de cada dia, igreja, tal. Mas a gente não vive uma novidade de vida. A gente não vive muitas vezes nessa natureza de que eu sou portador da maior mensagem que o ser humano poderia receber e ouvir, que eu sou portador das boas novas, eu tenho o Evangelho na minha vida, eu preciso compartilhar esse Cristo. Uma certa vez, 2 rapazes trabalharam acho que 15 anos juntos, negócio assim, 15 anos. Aí um dia, um cristão e um não cristão, né? E o não cristão perguntou assim: você acredita mesmo nesse negócio de inferno? Claro que acredito. Acredito. Quem não aceitar Cristo, morrer sem Cristo, vai para o inferno. Vai ser condenado eternamente, vai viver sem Deus, vai sofrer lá tormentos e tudo mais. Você não acredita, não? Acredito. Acredito nisso. Mas 15 anos a gente trabalha junto. A gente conversa sobre futebol, sobre cinema, sobre política, sobre tanta coisa, e você nunca me falou para mim sobre essa realidade. Você não deve acreditar. Olha só, né? Que coisa curiosa. Vamos lá, João capítulo 1, verso 35 a 46 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Observe os termos discípulos, né? E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, traduzido quer dizer mestre, né? Onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª, 4 horas da tarde, né? Era André. Eu quero aqui fazer uma observação, viu? Porque André é injustiçado na história, viu? Pedro é o mais destacado, né? Mas André foi o primeiro discípulo que seguiu Jesus e o primeiro a levar uma pessoa a Cristo, viu?
Vamos corrigir isso aqui, porque André é justiçado. Então, brincadeira da parte. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. E este, ou seja, o André, achou primeiro o seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo, né? É o Cristo. Levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Perceberam aqui, os dois casos, né, iguais, onde alguém encontra Cristo, imediatamente o que ele faz? Levar uma outra pessoa a Cristo. Tanto no caso de André com Simão Pedro, como de Natanael, né? Aliás, de Filipe e com Natanael. Então é assim, amados, que a gente deve se comportar. Ou seja, o discípulo deve conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase de uma agência missionária chamada Jocum, né? Jovens com a Missão, talvez uma das mais conhecidas do mundo. E esse é a frase deles, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É o que nós temos falado nessas aulas anteriores, a necessidade de conhecermos a Deus. Nós temos o nosso relacionamento com Deus, porque não tem como a gente ensinar o que a gente não recebeu, ou dar o que a gente não recebeu, ensinar o que a gente não aprendeu, né? A gente não pode gerar o que nós não somos, podemos até falar daquilo que nós sabemos. É por isso que o discipulado não é uma transmissão de conhecimento apenas, né? Não é uma orientação apenas, é uma transmissão de vida. É onde a gente gera no outro aquilo que em nós está sendo gerado ou foi gerado. Então, um novo convertido, ele pode gerar um convertido. Gerar no sentido assim, amados, tá? De compartilhar o Evangelho e aquela pessoa também ser influenciada pelo Evangelho e pelo Espírito Santo que habita na vida daquela pessoa, que está transformando a sua vida. Entusiasma tanto você ouvir uma pessoa que está entusiasmada, não é? Uma pessoa animada, não coloca as pessoas assim para cima, para frente. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa desanimada também desanima um bocado ao seu redor, né? Eu vejo aquela desanimada, conta um monte de coisa negativa e tal, e o povo fica, mesmo, o negócio tá ruim mesmo, tá ruim. Mas uma pessoa animada, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, Jesus disse, a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, quando a gente vê muitas vezes pessoas que dizem discípulos de Cristo, e quando tem contato com tantas outras pessoas, mas eu não estou falando para ser bitolado, irmãos. Chegar na padaria e dizer: quer o quê? Eu quero que você aceite Jesus antes dos pães. Não é bem assim, não estou falando, né, nessa bitolagem e tal. Mas quando a gente entender que é ocasião para compartilhar o Evangelho, a gente faz isso. Em todas as nossas conversas, os valores do Evangelho, ele acompanha. Né? Eu posso até ter conversas cotidianas, mas os valores do Evangelho, Cristo, de alguma maneira, ele vai ser introduzido naquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, e assim, porque tem gente que ele faz evangelismo, eu chamo de evangelismo de emboscada. Sabe como é o evangelismo de emboscada? Um dia, uma irmã disse assim: vem jantar em casa, para mim, né? Porque meu marido vai estar lá, e aí o senhor fala de Jesus. Emboscada ali, né? Não é bem por aí não, calma aí, né? Vai armar uma armadilha para o seu marido, né? Trouxe o pastor aqui para ver se pega ele. Não é bem por aí, né? A gente vai compartilhando o Evangelho na vida mesmo. Não tem como, amados, uma pessoa nos dar ouvidos sem antes ela ter confiança em nós. As pessoas não abrem a porta do coração delas se elas não enxergam em nós, né, uma pessoa confiável. Né? Ainda mais aquelas que foram muitas vezes traídas de alguma maneira, confiaram em outras pessoas e foram, né, traídas em sentido decepcionada, frustrada, exatamente. Então a primeira coisa, o que a gente deve fazer? Ter um relacionamento verdadeiro, sincero, amizade, sabe? Amizade mesmo.
Jesus, é interessante que ele nos ensina que antes de qualquer coisa, ele se tornava amigo das pessoas porque se interessava pelas pessoas, pelo ser humano. Não é que Jesus fala assim, eu vou aqui falar do Evangelho, se essa pessoa não quiser, eu deixo aqui de lado e vou para outra. Não é bem assim, né? É como aquelas igrejas que muitas vezes fazem obras sociais, né? Vai lá atender a necessidade de uma pessoa, uma carência e tal, uma cesta básica, socorre uma pessoa lá numa emergência, e se a pessoa deixa de vir na igreja, ou não vem na igreja, ou não quer aceitar Cristo, fala, então tá bom, então a gente não vai ajudar mais. Ué, tem alguma coisa errada nisso, né? Que evangelho é esse, interesseiro? Que se a pessoa não aceitou, se foi para outra igreja, aí eles se viram lá. Ué, como assim, amados? Que evangelho é esse? Que relacionamento é esse que nós tínhamos com aquela pessoa? Era de interesse ou era de um relacionamento de amor? O relacionamento que Jesus tinha com os pecadores. Ele foi conhecido como amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus partilhava a vida com essas pessoas. Jesus tinha interesse profundo pela vida e as carências dessas pessoas, a ponto de ele sofrer muito, olhar para aquele povo e chorar, assim, coisas assim, né? Em períodos terríveis de angústia, de intercessão, porque Jesus sofria pelo sofrimento daquele povo, mesmo aquele povo não querendo ele muitas vezes. Lucas, em Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 10, se não me falha a memória, eu estou falando aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele vai falar que Jesus, ele andou fazendo bem a todos, né? Curando as enfermidades, expulsando os demônios e tudo mais. Ele só fez isso, não fez outra coisa não. É o capítulo 10, versículo de número 38, tá? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele curava todos. Qual foi a paga que deram para Jesus? O que retribuíram para Jesus? Abandonaram, né? Então, disseram, crucifica ele, a mesma multidão que ele sempre abençoou, sempre aconselhou, sempre intercedeu, mas Jesus não mudou a sua postura. Na ceia, né? Na ceia ali estavam os 12 discípulos, entre eles estava o tal do Judas Iscariotes, aquele que ia trair Jesus, e Jesus sabia muito bem que ele ia trair. Eu acho interessante porque ali é a expressão de comunhão, né? Você não partilha naquele tempo muito mais, hoje também, mas naquele muito mais, porque o alimento, a comida era muito escassa. Eles não tinham comida assim como nós temos, né? A gente tem comida, é uma coisa absurda, e a gente desperdiça também coisa absurda, né? Que não tem a África, mas o mundo que produz, e o que nós temos hoje, pela tecnologia que foi desenvolvida ali, não, era deserto, né? Era terras áridas, o mundo em si. Lembra que nas histórias bíblicas tem fome em algumas épocas, né? O povo ali, um desespero para ir buscar comida em tal lugar. Então, assim, para você partilhar a comida tinha que ser íntimo. Era um gesto de muita consideração, né? Você acolher uma pessoa na sua casa, dar comida, lavar os seus pés, né? A gente percebe biblicamente que são até critérios para você admitir algumas pessoas lá na igreja e tal. E o que acontece? Então Jesus lá, partilhando a comida, ele disse, um de vocês vai me trair. Ah, quem é? Sou eu. Por que põe o seu bocado molhado aqui no meu prato? E aí Judas, ele vai então, né, molhar o pãozinho dele lá no prato de Jesus. O que Jesus faz? No meu prato? Não, Judas. Você vai me trair? Você acha que ainda vou ter essa comunhão contigo? Não vou. Foi isso que ele fez, né? Né? Não foi isso que ele fez. Judas, ele estava sem falar, falando o seguinte, meu relacionamento contigo era de interesse. Você não atendeu às minhas expectativas, Jesus? Eu te vendi, porque eu esperei que você ia fazer alguma coisa contra esses romanos aqui, que estão oprimindo a nossa vida. Vi que você não ia fazer isso, teu reino não é daqui, eu vou te vender. Algum lucro eu vou ter aqui com esse relacionamento. Você não vai me beneficiar mais. Sem falar nada, Judas estava comunicando tudo isso. Jesus, mesmo Judas fazendo tudo isso com ele ainda estende o prato. Isso aqui, Judas, ó. Partilho com você da mesma intimidade. A minha disposição não mudou coisa nenhuma. O teu mau caráter não influi no meu bom caráter. O que você faz contra mim não altera nada quem eu sou ao teu respeito.
não é? O que Jesus está nos ensinando? Para assumirmos a natureza dele, fazermos a mesma coisa. Fala, André, mas isso é difícil. Eu acho até que é impossível. É por isso que a gente deve buscar a graça de Deus, né? A presença do Espírito Santo, porque reproduzir a natureza de Cristo só por Deus mesmo. Mas é por Deus que nós vivemos, né? É com a graça de Deus que nós entendemos que nós conseguiremos discipular as pessoas e ter esse relacionamento desinteressado, só por causa do ser humano. Eu brinco com um irmão lá da Bahia. Ele disse assim: meu irmão, eu vou inventar alguma coisa aqui para a gente fazer na igreja, só para te trazer daí para cá para a gente se ver. É um missionário, né? Pessoa fantástica e tal. Porque assim, a amizade para mim é uma coisa assim, preciosa demais. Relacionamento, ser humano, né? Então pessoas que elas não entendem isso, não entendem a importância desse vínculo, nunca vão conseguir transmitir o evangelho com eficácia. É muito bom quando as pessoas enxergam, e as pessoas enxergavam isso em Jesus, que ele estava interessado profundamente na vida daquela pessoa. Eles abriram o coração mesmo. Quando entendia quem Jesus era, adorava como Deus que ele era. Quando as pessoas verem em nós o interesse verdadeiro por elas, pela vida humana, irmãos, a gente vai ter canais abertos para falar de Jesus, né? Na empresa, quantas vezes em empresas que eu trabalhei, tive essa experiência muito boa, de pessoas assim, abrir o coração, contar intimidade, coisas assim que não se conta para qualquer um, né? E ali você tinha um canal aberto. Para você falar de Jesus ali é muito fácil, porque o coração já se abriu. Agora você vai tentar falar de Jesus com o coração fechado, com aquelas pessoas que nem te conhecem direito, que elas percebem que você talvez não tenha assim essa sinceridade toda a respeito delas, que na primeira oportunidade que elas, né, rejeitarem, você também vai dispensá-las, é muito complicado, é o religioso, né? Então é muito preocupante igrejas muitas vezes que fecham essa porta e as pessoas não se sentem assim, elas não se sentem à vontade para confessar os seus pecados. Nós vivemos assim muitas vezes. Professor, você falou assim, lá na nossa igreja, a gente estava ganhando alunos, né? Aí eu estava observando assim que as pessoas estavam, nós estávamos ganhando alunos, mas só que as pessoas estavam ficando assim, vulneráveis, entendeu? Aí eu estou dizendo, sem misericórdia. Às vezes eu estou dando conta de nada, fazendo muita coisa, estou querendo abraçar muita coisa, eu não estou fazendo, não estou cumprindo o seu ritmo. Estou trabalhando, estou fazendo tudo de casa, não estou com certo esse negócio. Então, Senhor, eu vou abrir mão de um trabalho meu, eu estava recebendo R$2.360. Pois, Senhor, eu vou abrir mão de um trabalho meu, eu sou cuidadora do ponto de luz abençoada, né? Aí, com as duas, aí eu falei, não, Senhor, eu vou abrir mão de uma e vou cuidar. Eu vou abrir mão na terça e na quinta e vou ajudar essas pessoas, porque o pouquinho que eu tenho vai dar para ajudar, vai dar para me segurar. Eu estou vendo, não é caro, não é nada disso não. E abri mão mesmo, graças a Deus, mês passado. Aí eu abri mão disso. Aí eu falei com meu marido, ele não falou nada. Falei, então, eu vou abraçar essa causa aí. Me abracei e a graça do Senhor tem sido suficiente para mim. Sim, sim. É bem interessante quando a gente entende que quando a gente procura fazer a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Desculpe, irmãos. Porque assim, a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Né? Qual é a vontade de Deus? Uma eu sei que é clara, que a gente viva para servir os outros. Eu acho que não tem como errar nisso aí. A vontade de Deus, que eu use a minha vida, os recursos, as oportunidades, né, que Deus me deu, porque assim, tem pessoas que só a gente alcança, pela linguagem, pelas experiências de vida, pelo meio que convive, né? Eu posso alcançar pessoas que o Alberto não alcança, e ele pode alcançar pessoas que eu não tenho acesso.
Então, como que a gente usa tudo isso? A gente precisa entender. Então, qual é a vontade de Deus? É que eu use tudo isso para alcançar gente, vida. É o que importa. O resto é esterco, como Paulo disse. Né? Para não falar outra palavra que está gravando aqui, né? Não vou falar cocô, né? Fica um negócio meio... Ah, já falei? Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Então, assim, o resto tudo é esterco. Paulo disse tudo, diploma, influência, né? Se não é usado para o reino de Deus e para alcançar vidas, isso não é nada. Então, o que a gente precisa entender, amados, é que nós precisamos ter relacionamento primeiro, com interesse no ser humano, sincero, verdadeiro, se interessar pelas pessoas, a história daquela pessoa, tentar compreendê-la, né? A gente é muito rápido em julgar, em rejeitar. Isso é facinho, a gente faz isso quase que automaticamente. Mas entender aquela pessoa, não estou falando de justificar, não estou falando de nada, estou falando de se relacionar com a pessoa, né? Esse relacionamento verdadeiro. Sabe o que falta no nosso tempo? É relacionamento de amizades verdadeiras. A gente tem relacionamentos institucionais, religiosos, profissionais e tal e tal. Mas relacionamento verdadeiro, de amigo. Antes era muito difícil terminar uma amizade, né? Alguns de vocês sabem disso. Hoje não, hoje se você cancela, você deleta, você não clica, né? Bloqueia, você desfaz assim, facinho. Antes não, tinha que olhar no olho da pessoa, tinha que falar, não quero ser mais o teu amigo. Aquilo era tenso, era difícil, porque você tinha laços, né? Afetivos. Você tinha história compartilhada. O Zygmunt Bauman é um sociólogo, né? Ou foi um sociólogo, década de 70, 1970, por aí mais ou menos, tá? E naquele tempo ele já dizia que ele é aquele que vai elaborar aquela ideia famosa, né? Dos relacionamentos líquidos, né? Que se desfazem. E ele falava já naquele tempo, usava um termo de conexão. As pessoas estão conectadas. Então a conexão é assim, ó, você conectou, tá? Desconecta, acabou. Você não tem ruptura nisso. É muito prático, muito mecânico, muito sensível. Esses relacionamentos virtuais que nós temos de interesse, isso é feito facilmente. Mas antes, quando tinha vínculo, aí era difícil, porque tinha rompimento, né? Então era muito difícil porque você criava um vínculo. Hoje as pessoas não querem criar mais vínculos nenhum, em todos os relacionamentos possíveis que a gente vive e tal. Então, assim, primeira coisa, o discipulado envolve relacionamento um com o outro, de amizade, primeira coisa. Aí você ganha pessoas para Cristo, aí você anda com aquela pessoa, oferecer tempo, como eu acho que eu disse em alguma aula aqui, que a gente às vezes tem medo quando pergunta assim, e aí, tá tudo bem? É quase automático, né? Tudo bem, irmão? Aqui tem, é porque tem regiões aqui que, né, do Brasil que eu sei que é diferente. Eu estou sentindo isso aqui, eu estou com dificuldade aqui, viu? Porque a abordagem é diferente, né? A gente sente, vocês que vivem aqui, como eu vivi em São Paulo, está tudo normal, mas quando a gente muda de região, a gente sente a diferença de comportamento, de cumprimento e tudo isso aí, né? Ainda não me acostumei com esse negócio de ei. Ei, André, ei, eu fiz o quê? A minha é oi, né? Não. Ei, André, ei, lá em São Paulo você está divertindo a pessoa. Ei, olha aí, fez o quê? Eu não fiz nada. Eu falei, ei, foi. Estou usando essa brincadeira porque às vezes a gente tem essa questão, né? Então assim, oi irmão, tudo bem? Isso é quase que automático. E se a pessoa fala assim, não tá, eu vou ter disposição para parar, né? E falar, não tá não, meu irmão. Então me conta aí o que está acontecendo, que eu posso te ajudar. Conta comigo, o tal tamo junto lá, né? Então, será que a gente de fato está preocupado e está voltando a atenção para a vida do outro? Porque nós vivemos essa vida, como eu disse, de individualidade, individualismo, cada um por si. A ceia, Paulo disse lá em Corinto que era assim, cada um tomava a sua própria ceia. Ele disse, eu vou louvar vocês por causa disso? Não. Quando vocês estão se reunindo, vocês acham que estão prestando culto a Deus? Cada um está prestando o seu próprio culto. E quem presta o seu próprio culto não cultua a Deus. Porque Deus não recebe o meu culto. Deus recebe o nosso culto. É o corpo de Cristo que se reúne. Né? A ceia é uma mesa onde se partilha e tem comunhão. E tem pessoas envolvidas ali.
Paulo disse assim, é por esse motivo de vocês não discernirem o corpo do Senhor, é que tem muitos fracos e doentes no meio de vocês. E muitos até que já morreram por conta disso, porque cada um, né, por si. A gente tem um ditado, né, diz que Deus é por todos. Deus não é por todos daqueles que são por si só, entendeu? E sim aqueles que são por todos. Então vamos lá. Todo discípulo deve ser um discipulador na medida da sua maturidade, né? Escrevi aqui para a gente desenvolver o pensamento. Devemos trabalhar para o crescimento da fé uns dos outros. Ó, os maiores são responsáveis pelos menores. A gente precisa ter essa consciência. Eu estou aqui fazendo um resumo da página 68. 68, né? Deixa eu ver para 68. Isso. 68. A 68 vem antes da 69. Vocês sabem disso já, né? A 68 não tem o número. Estou fazendo um resumo aqui dessas duas páginas, tá? 68 e 69. Tá bom? Então, eu coloquei aqui que os maiores são responsáveis pelos menores. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 3. O de 14 agora, inclusive, está cuidando do de 3 lá. E ele tem responsabilidade sobre ele, né? No mínimo, ele tem 11 anos de experiência a mais do que o outro. Então, não é possível, né? Ele tem, na medida da sua capacidade, ele tem responsabilidade sobre o outro. Na medida da sua capacidade, amados. Tá certo? Lógico que a gente não vai colocar um menino de 14 anos responsável por algumas coisas que só pertencem aos pais, né? Mas ele entende que ele tem um grau de responsabilidade sobre o seu irmão que é menor, que tem limitações, ele tem mais experiência, ele tem mais percepção, ele tem mais condição psicológica, física, emocional do que o seu irmão pequenininho. Ele não tem algumas carências, então ele pode suprir essas carências do seu irmão que ainda tem suas carências, está tudo certo. Pegando isso e aplicando nas nossas vidas de discípulos, nós temos uns com os outros responsabilidades. Aqueles que são mais maduros, eles devem ser mais responsáveis por aqueles que são menos maduros. Aqueles que têm mais tempo, no contexto de igreja, né, que compreendem mais o Cristo, eles são responsáveis, eles têm a sua parcela de responsabilidade sobre esses que estão chegando agora, como os adultos têm sobre as crianças. Nós também temos. Ah, não sou obreiro, não sou oficial, não sou líder, não importa. O que importa é que se tem pessoas que a gente identifica, nossos irmãos, que têm mais carências, são mais imaturos, né, ou menos maduros do que a gente tem que ter esse senso de eu sou responsável por ele ou por ela. A gente precisa se engajar um na vida do outro, irmãos. A gente não pode ser uma comunidade de fé, né, onde se reúne, mas são estranhos. Aquela relação superficial que muitas vezes a gente tem, que se encontra 1 ou 2 vezes na semana e ninguém sabe da história do outro, do que o outro. Eu não estou falando, que eu acho que eu já abordei sobre isso, né? Eu não estou falando para a gente ser intrometido na vida, invasivo na vida do outro, mas para que a gente se interesse profundamente, sinceramente, pela condição do meu irmão. Mas são pessoas invasivas. Mas tem eu. Que coisa ruim, né? Que coisa ruim. Agora veja onde nós chegamos, que muitas vezes nós temos essas experiências ruins, né? Onde nós deveríamos ter uma comunidade terapêutica que trata das pessoas, que sara a ferida das pessoas, e muitas vezes, como é o relato de vocês, a gente tem uma comunidade que fere, que ofende, que prejudica. Então a gente precisa reverter isso, né? Isso para mim é claro, para vocês é claro também, até na experiência nossa, mas a gente precisa reverter isso. A gente já sabe do mal que tem. Então, pronto, a pastora lá falou assim, irmãos, vocês pudessem se abrir com seus líderes, eu estou fora. Mas é uma coisa muito errada. Eu não vou fazer isso nunca. Mas a gente precisa reverter isso. Mas não tem. Tá, amada, olha só, tudo bem. Se a gente tem, de repente, e eu sei da realidade, eu não sou nenhum inocente, né? Não estou aqui para abordar coisas assim reais, né? Coisinha que só cabe no nosso mundo aqui, mas que nós possamos ser essas pessoas diferentes. É isso que eu quero chamar a atenção nossa aqui, que nós possamos ser. Se nós temos experiências ruins lá com, sejam líderes, outros irmãos, outras pessoas, que a gente possa ser diferente. Que eu possa ser essa pessoa de confiança. Que eu possa ser essa pessoa que se preocupa com o outro, que se dedique com o outro, né? Então, assim, lógico, vira e mexe, a gente vai chegar nessa conclusão. Ah, na minha igreja não é assim, não tive essa experiência.
não tive um discipulador, não tive não sei o quê. Tá, mas se a gente está chegando a essa conclusão, que é preciso reverter isso, então que a gente possa ser esse ponto de convergência, esse ponto onde o Espírito Santo se apoia para ser, então, essas pessoas que muitas vezes nos prejudicaram e a gente ser pessoa que... Pastor, porque na nossa igreja, foi na casa do irmão, viu uma situação lá e saiu espalhando para os outros. Sim, eu sei que existe isso. Pastora, isso não pode acontecer, porque ela é líder, ela não pode fazer isso, eu falei, ela não pode fazer isso, porque ela está na frente do trabalho com ela. Como que a senhora vai falar para a gente se abrir com nossos líderes? Isso. Não tem como, Eu né? me abro com minha filha se abre comigo. Ela tem os líderes dela lá, mas ela falou, mãe, a minha amiga é você. Eu não vou me abrir lá, mãe. Eu não vou. Sim. Porque se eu falar uma coisa aqui, mãe, não dá, mãe. Então, minha filha, fazer o quê, né? Vamos orar. Bom, a gente sabe que existe fato, mas que nós possamos, né, ser essas pessoas diferentes. Jesus nos convida a ser essas pessoas maduras. Eu sofri um bocado de coisa que eu tento não ser a pessoa, né, que vai ser o perpetuador disso. Então, se comigo agiu de muitas maneiras inadequadas, eu não quero ser essa pessoa que reproduza isso. Se fizeram comigo, eu não quero reproduzir isso, pelo contrário, eu quero fazer aquilo que Jesus me ensinou. Então, vai me trair? Eu sou a pessoa que perdoa, eu não sou ofensor, né? A realidade é essa? A realidade é essa, mas eu não quero fazer parte dessa realidade. Eu quero ser de fato uma pessoa diferente, madura, né? Então, não há discipulado, isso aqui, André, que você está falando, a gente não vê, tá? Então, vamos nós ser aquele que vamos ser usados por Deus para que essas coisas aconteçam. André, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, não importa, eu estou falando de discipulado de vida com vida, não necessariamente dentro de uma igreja. Se for lá, ótimo, a gente faz parte de uma comunidade de fé, é a partir de lá que a gente, né, começa a desenvolver alguns dons e talentos, mas lá não é o tudo e nem é o todo, é só parte do todo. E talvez se eu não tenho essa função de liderança, e eu não tenho condição de fazer isso mais organizado, mas eu faço isso na vida das pessoas que Deus colocar na minha vida. Os relacionamentos lá, a vizinha, na feira, né? Na padaria, no açougue, eu brinco com os irmãos, a gente não vai no açougue para comprar carne. O discípulo de Jesus não vai no açougue para comprar carne, vai para se encontrar com o açougueiro, é diferente. Eu vou na padaria para comprar pão? Não vou, o pão é um pretexto, eu quero ver o padeiro. Não é? Eu quero ver o padeiro. Se o padeiro está aí, mas o senhor quer pão? Pão é só uma desculpa, eu quero ver o padeiro. É claro, eu estou aqui, né, brincando, mas eu estou dizendo que as oportunidades de relacionamento nós precisamos aproveitá-las. E a gente precisa ter esses relacionamentos saudáveis, terapêuticos, que transbordem vida, que seja uma coisa que seja para as pessoas um escândalo, porque não é normal. Até na religião a gente percebe o quanto isso é escasso, né? Que possamos ser essas pessoas diferentes. Essa é a convocação que o Espírito Santo está fazendo para nós hoje, acredito. E graças a Deus, pastor, o estrago foi maior, porque a menina tem 23 anos, né? Ela diz assim, mas isso não me atingiu em nada não. Eu sei para que vim, eu sei porque eu estou aqui. Então, o que foi falado não me atingiu em nada, porque eu sei que me chamou. Ela falou, ainda bem que foi comigo que ela falou, eu estou firmada, eu estou enraizada na palavra. Se fosse uma pessoa superficial, ia ser pior o que ela falou de mim, mas sempre bem. Olha o que nós estamos discutindo aqui. Quando não há uma formação, né? Então a gente está falando de liderança, o negócio é muito mais grave, porque quando você tem muito mais influência, a sua capacidade de abençoar e de amaldiçoar é na mesma medida, né? De prejudicar e de beneficiar na mesma medida. Então olha só a importância da base de você discipular, né? Nesses primeiros contatos da pessoa com o Evangelho, porque quando a pessoa ela é discipulada assim, dificilmente vai chegar a ter uma função de liderança importante, de influência. Quem pode, se quiser desligar, pode desligar. Não? Tá tudo certo aí? Vamos lá. Essa pessoa, quando ela a gente está trabalhando aqui naquilo que é o ideal. A gente vive num real. E eu sei que o real
a realidade, né, que a gente está compartilhando aqui, muitas vezes é isso, é o real. Mas eu estou trabalhando com vocês, e eu sempre vou trabalhar com vocês, porque eu entendo que o Evangelho trabalha conosco para pegar esse real, que é ruim na maioria das vezes, e trazê-lo para o ideal de Deus. É por isso que a gente se junta, né? Ô André, ó, eu sei. Mas vamos então pensar aqui como que a gente pode reverter isso. Acho que isso que é a vantagem nossa de nos reunirmos aqui. Porque a gente vai identificar, né, graças a Deus que a gente identifica. O senso crítico aqui está funcionando, né? A partir da palavra, ó, então não está muito certo lá, não está mesmo não. Está ruim. Aí, qual que é a questão? Bom, a gente identificar que o negócio não está adequado é o primeiro passo. O segundo, tá? Qual é a solução, então, que a gente tem para a gente mudar isso? Aí eu vejo a vantagem da gente estudar e se reunir, né, para discutir. Porque se a gente ficar... Eu sei que não estou falando que isso aqui é necessário, oh, André, não é bom, isso aqui é assim, assado, opa, que bom. Você identificou isso, então, agora vem a minha proposta de propor, então, um meio para que a gente mude isso. É o desafio, é o trabalhoso, é o que muitos não querem, porque o estar cômodo, ele requer menos esforço, né? E às vezes a gente cai na omissão, na negligência e no comodismo de falar assim, mas isso não sou eu que tenho que fazer, é outra pessoa. Eu não estou falando para mudar, ser um revolucionário, um Che Guevara de Jeová, sair assim fazendo revolução, né? Eu estou dizendo que quando compete a nós, e nós temos a condição de fazer diferente na vida de uma pessoa, façamos. De uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai alcançar um monte de gente, a gente vai ver isso aqui na página 70 ou 71 me parece, essa questão de que a gente precisa influenciar um por um. Na nossa vida, na grande maioria de nós aqui, a não ser que a gente, né, vá ser chamado aí por Deus, como alguns poucos foram, influenciar multidões, muita gente, a maioria de nós não. É chamado os bastidores, para mudar a vida de um, de dois, ao longo da vida. Ó, que bom, estou falando fora da nossa família, né? Nossa família é fato, não precisa fazer isso, não é possível. Estou falando fora do círculo familiar aqui. Um ou dois na vida, se cada um de nós aí tivermos a oportunidade, tem, né? Mas o privilégio de conseguir fazer isso, transformar a vida de 2 ou 3, 4 ou 5, 6 ou 7, sei lá, meia dúzia, uma dúzia, ao longo da vida, glória a Deus. Porque um só valeu a pena. Imagina se são aí uns 10, 12 ao longo da vida, né? Nessa mentalidade industrial que a gente vive de produção, de fazer, de realização, a gente acha que tem que fazer um monte de coisa. A gente não tem que fazer um monte de coisa. A gente precisa ser natural, viver com Deus. No andar com Deus, lembra do Mateus capítulo 28? Enquanto vocês forem, façam discípulos. Então a gente está indo, a gente está vivendo. Então é natural, enquanto a gente vai, vive a vida com Deus, de discípulo de Cristo, sendo amadurecidos, sensíveis às dores humanas, preocupado com as aflições, as angústias das pessoas que a gente conhece, sofrendo o sofrimento dessas pessoas, que é o que Jesus nos ensinou, e ele teve compaixão daquela multidão que viu que parecia ovelhas que não tinham pastor. Então quando a gente aprender a ser compassivo, misericordioso, empático, simpático, ter alteridade, essas palavras são bonitas, né? Olha, eu gosto de falá-las. Agora, isso é difícil de viver, né? Porque vai contra a nossa natureza, que quer de fato somente cuidar de mim mesmo. E olhe lá, daqueles que estão em volta de nós, que são mais próximos. E olhe lá daqueles que pertencem à minha denominação. E olhe lá daqueles que estão ali em minha volta. Me preocupar com outros, pessoas que às vezes eu nem conheço, que às vezes eu vou fazer coisas e nem vou me retribuir, nem reconhecer. E gente que às vezes eu vou ter contato aqui e não vejo nunca mais. Então olha a perspectiva que muitas vezes nos impede de se engajar na vida das pessoas, né? Agora vai ser muito bom se nós chegarmos na eternidade lá no céu e alguém falar assim, obrigado. Por quê? Por tua causa eu estou aqui. Eu? O que eu fiz? Uma conversa. Você não lembra muito de mim, mas eu lembro de você. Porque Deus te usou, que você não tem nem noção do que você estava falando. Nem noção da importância daquela atenção que você me deu. Estava pensando em tirar minha vida. E você me deu ouvidos. A gente tem na teologia matéria para ensinar a falar. Pregar, falar, sermão, dicção, oratória, aquela coisa toda. Conjugar verbo, né? Falar. A gente não tem, não estou falando só na teologia, não. A gente não tem isso, me parece que nenhum curso de ensinar a ouvir. Tem na psicologia, né?
ensina a ouvir. E as pessoas precisam de um ouvido ouvinte. O provérbio vai ter esse termo que eu acho bem interessante, né? Ouvido ouvinte. Porque tem gente que ouve, mas não escuta, né? Ou escuta, não ouve, sei lá. Porque não estão interessadas. Sabe aquelas pessoas que elas estão olhando para você, está falando e ela não está dando a mínima atenção, né? Distraídas. É mais ou menos aquela DR que tem, sabe? O DR, né? DR, discutir relacionamento, assim, que a mulher gosta bastante, o homem não gosta quase nada. E parece que todo final de tarde as mulheres chamam os maridos para resolver um bocado de coisa que o marido nem sabia que existia. Aí o marido está falando, ou escutando a mulher, né? Escutando a mulher, mas não ouvindo, e fica olhando para o relógio. Não faça isso, meu amado. Só tem dois aqui igual eu. Não, a gente não pode fazer isso, né? Porque quando a gente está aqui olhando para a pessoa, olhando para o relógio, a gente não está dando a mínima atenção, não vê a hora daquilo acabar para ir embora, fazer o que interessa, porque aquele momento não me interessa. Olha só, e Deus fala, tá vendo? Então, assim, tem pessoas que elas não se interessam pela outra de fato, né? E é muito ruim isso. A gente precisa começar a discipular pelo relacionamento de amizade, por causa do ser humano que ali está. Se vai ou não corresponder àquilo que a gente está entregando, isso não é responsabilidade nossa, e nem eu devo ter expectativa nenhuma a respeito de nada. Eu só preciso fazer aquilo que Jesus me ordenou. E me relacionar com as pessoas, manifestar a sua natureza, servi-las. Ponto final. É desafio. Não é? Muito desafiador isso aqui. Mas bora lá. Precisamos estimular e propor discussões de maior profundidade. A gente está falando do discipulado, né? Precisamos estimular e propor discussões de maior profundidade. Sabe por que muitas vezes a gente não cresce no discipulado? Por que a gente não amadurece? Porque a gente fica falando de coisas que são irrelevantes para a vida das pessoas, inclusive. A gente fica muitas vezes dentro das nossas igrejas falando de coisas, irmãos, que não interessa em nada à humanidade. As angústias, o povo quer saber como que se livra do pecado. O povo quer saber como que lida com a angústia. O menino lá, de 16 anos, né, com o sentimento de homossexualidade. O cara quer saber como que ele enfrenta a questão lá da promiscuidade. A mulher quer saber como que ela enfrenta a questão de que ela não pode manipular mais os homens. Vou usar alguns termos aqui, mas não vou não para não escandalizar ninguém. Né? Por conta disso, a gente muitas vezes fica numa superficialidade. A gente precisa promover, estimular discussões de maior profundidade, irmãos. Nós, a Igreja de Cristo, temos a resposta para um mundo que está angustiado aí. Esse mundo tribulado. Nós que temos a resposta, nós os portadores do Evangelho. E a gente precisa tratar das coisas mais profundas, né? Enquanto a gente ficar patinando aí, se pode isso, pode aquilo, se corta cabelo, se usa saia, se usa brinco, se usa batom, se toma vinho, se não sei o quê. Mas a gente não vai nunca resgatar pessoas das trevas do pecado. Porque a gente fica muito na superficialidade da religiosidade. Quando a gente começar de fato a tratar das angústias do ser humano, aquelas que matam o ser humano, aquelas que acabam com a vida, a gente nunca vai apresentar o Evangelho se a gente ficar na superficialidade. Então a gente precisa pensar mais aí naquilo que o ser humano está precisando, né? Paz na alma e tudo mais. A necessidade de trabalhar no discípulo, né? Sua espiritualidade, como Paulo aponta, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, quero ler com vocês. Gálatas 5, 19 ao 23. Gálatas capítulo 5. Então, a necessidade de trabalhar no discípulo sua espiritualidade, né? Como Paulo aponta em Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 26. Vou ler esse trecho com vocês, antes que eu leia, porque assim, às vezes a gente pensa que o discipulado é quando a gente pega lá um novo convertido, põe ele numa sala, aí começa a falar sobre tem que se batizar, né? Tem que ler a Bíblia, ele tem que vir na igreja, ele tem que contribuir financeiramente, ele tem que fazer isso, tem que aquilo. É importante algumas dessas coisas? É importante sim. Né? Mas muitas vezes, amado, a gente está fazendo o quê? Dando regras que nem sempre vão gerar vida. São regras que elas têm o seu lugar, dependendo de como elas são colocadas, na dimensão, na importância que elas são colocadas, elas têm o seu lugar. Mas o que a gente precisa trabalhar, como eu disse aqui, é espiritualidade.
E o que é espiritualidade? A espiritualidade é o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo de número 5, né? A partir do 19 a 26 nós vamos ler. A espiritualidade não é quando o Espírito Santo se manifesta através dos dons espirituais na vida de uma pessoa. Isso faz parte de alguns acessórios que Deus graciosamente nos dá para que a gente faça a obra dele, né? Enfrentando algumas questões lá. Tá, ótimo, são acessórios, bom demais, todo mundo deve buscar, falar língua estranha, profecia, dom da ciência da palavra, da sabedoria da palavra, dom da fé, discernir espírito, variedade de língua, dom de milagre, e tudo aí que está no pacote, né, no combo, tem que buscar tudo isso aí. Mas não são essas coisas que são essenciais para a espiritualidade. Paulo vai trabalhar aqui, ó, Gálatas 5, verso 19 até o 26. Que a gente precisa trabalhar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas coisas impedem as pessoas de entrar no reino de Deus, né? Aí a gente precisa então, porque não é só falar assim, ó, isso aqui é pecado, isso aqui destrói a sua vida, isso aqui ofende a Deus, isso aqui tal, não é só isso. A gente precisa não só alertar do caminho do inferno, a gente precisa apontar o caminho do céu. Hã? Não é? Então, o que Paulo diz? Então tá bom, essas coisas aqui, ó, não vão herdar o reino de Deus porque dizem respeito a uma natureza que não faz mais parte da natureza de vocês. Embora elas estão aí dentro de vocês, como ele vem dizendo no 16 e 17, né? Não sei se vocês lembram do capítulo aqui, a gente leu o 19, mas 16 e 17 ele vai dizer que tem duas naturezas, né, dentro de cada um de nós, do discípulo de Cristo, que vão agora lutando contra o outro, para que um se opõe ao outro, para que um não faça o que o outro quer. É simples assim. Então existem as coisas, então tem que combater isso aí. A gente precisa trabalhar no caráter das pessoas, forjar o caráter das pessoas. Como eu disse em outras aulas para vocês, são coisas básicas, simples, mas a gente vê gente de 10, 20, 30 anos dentro da igreja cometendo esses pecados básicos. Tem pecado básico, né? Eu posso voltar com a minha senhora, eu não gostei muito, não fiquei quieto. Você falou bem assim, a irmã pregou, mas com bastante testemunho e menos Bíblia. Aí eu disse assim, nossa, tem muito tempo que eu não ouço uma ministração dessa, porque as pessoas estudam teologia e às vezes eu nem entendo o que as pessoas estão falando, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. A pessoa não pode se restringir só nos testemunhos, tem que ter palavra, senão a pessoa pega uma palavra aqui isolada e quer o ensino bíblico, né? É a palavra. Então olha só que Paulo nos ensina aqui que o que a gente deve fazer, né? Advertir, admoestar a respeito desses comportamentos, tá? Que isso de fato não faz mais parte daquele que serve a Deus, né? E precisa chegar para as pessoas e falar, não, você não pode ter inveja, você não pode falar mal da vida do outro, denegrir, a palavra até parece que não é das melhores aqui, mas manchar a vida do outro. Você não pode, fofoca não cabe mais para o discípulo de Cristo, né? Servos de Deus já não são aquelas pessoas que têm malícia em relação ao outro. Enfim, resumindo aqui, e aí ele vai falar o que é então o comportamento, o que a gente deve ensinar as pessoas, que é o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, está no singular, né? Dependendo da versão que vocês têm aí, não vai estar, não pode estar, viu? Se tiver, me mostra aí que tem alguma coisa errada. Não estão os frutos do Espírito, é o fruto. As obras é no plural, né? Agora o fruto é um só, porque diz respeito a um caráter de Deus. Isso aqui é espiritualidade, porque a pessoa ela pode ter os dons espirituais e não ser espiritual. Como assim, professor? Ela pode profetizar, falar línguas estranhas, curar e expulsar demônios. E ela pode ouvir de Jesus, não conheço vocês, maldito, que praticam iniquidade. Então a pessoa, quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 3, ali os irmãos, a igreja de Corinto era a igreja do Novo Testamento que mais manifestava os dons carismáticos. Os cultos lá era penteca. Pensa,
né? O fogo caindo. E Paulo diz assim: vocês não são espirituais. Eu não posso falar com vocês como meninos, ou desculpa, como adultos, como maduros, e só como meninos em Cristo. Porque havendo entre vocês inveja, brigas, dissensões, vocês não andam segundo os homens, todos os homens aí, vocês não são carnais? Então Paulo chamou esses irmãos de carnais e não de espirituais, de meninos e não de gente madura, né? E eles manifestavam todos esses dons. O culto lá era culto pentecostal no último, fogo puro, Espírito Santo derramando lá, né, os dons espirituais. E Paulo vai dizer: vocês são carnais, o relacionamento que vocês têm com Deus uns com os outros. Tinham pecados lá, tinham questões morais lá muito complicadas. Capítulo 5 vai dizer que tinha um rapaz, um homem, que tinha relação com a sua própria mãe. Está lá. Capítulo 6, um bocado lá com os trejeitos e ainda com homossexualidade aflorada. Tinha uns lá que roubavam. A gente está falando dos membros da igreja de Corinto, mas o Espírito Santo agia por meio deles, porque os dons não são evidência de conversão e nem de aprovação de Deus. Nós somos uma igreja que damos muito mais valor ao carisma do que ao caráter. Esse é o grande problema nosso. A gente é muito levado pela aparência, né? Então o cara que fala bonito, o cara que é ousado, como se aquilo fosse a aprovação de Deus. Não é. Então espiritualidade é isso que Paulo diz aqui, ó. Isso aqui não tem como ser imitado. Isso aqui não tem como ser produção humana. Isso aqui não tem como ser, a não ser a ação do Espírito Santo na natureza da pessoa, refreando o pecado na vida da pessoa e gerando a salvação nela. Que é isso aqui, ó. O fruto do Espírito é caridade, amor, né? Gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz o texto aqui, ó, verso 23, não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos ilícitos. Se vivemos no Espírito, a gente vive no Espírito, então vamos andar também no Espírito. Não sejais cobiçosos, olha que coisa interessante, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então o que a gente precisa trabalhar na vida das pessoas é o caráter. Porque quem ama, quem se alegra com aquilo que Deus se alegra, quem tem paz, é pacífico, não é tribulado, não é briguento, não é semeador de contenda. Quem é benigno, faz as coisas de uma maneira delicada. Quem é bondoso, tem um coração disposto a ajudar as outras pessoas. Benignidade, bondade. Quem é longânimo, sabe quem é longânimo? É o cara que tem paciência até quando se resolve a situação. E às vezes demora 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida toda. O longânimo é esse. Porque, assim, paciência tem limite, não tem? Tem mesmo, acho que tem. Tem. O que é o aspecto do fruto do Espírito Santo chamado de longanimidade? É quando acaba a paciência, ela acaba, tem limite mesmo. O que é a longanimidade? Olha a palavra, longanimidade. Quando ela começa, quando acaba a paciência, é um braço, né? É um braço da paciência. Deus é longânimo para convosco. Então o que é a longanimidade? É suportar a situação até que ela se resolva, e repito, pode se resolver somente na eternidade. Então a pessoa que é longânima, né? Eu falei benigno, bondosa, longânima, ela é leal, ou fidelidade, fé, fidelidade ou lealdade. Leal é mansa, tem poder, mas é controlado. Pode, inclusive, fazer mal para as pessoas, administrativamente, fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente, pode fazer, tem poder, né? Porque mansidão não é uma pessoa frágil. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde. Bem-aventurados são os mansos, disse Jesus lá em Mateus capítulo 5. A palavra manso, a ideia lá no original, é um cavalo selvagem, poder e força, né? Só que ele está amansado, controlado. Então aquela pessoa que tem poder para fazer as coisas, mas não faz, para prejudicar os outros, mesmo que tenha poder e condição de fazer. Jesus, uma certa vez, uma multidão veio prender ele com porrete, com um monte de coisa, né? E aí o Pedrão saca logo da espada e vai dar na moleira do homem. Eu acredito que ele mirou na moleira. Mas como todo sanguíneo, né? Todo sanguíneo, vocês sabem, já viu o sanguíneo brigando? Dá murro na cabeça, na orelha, não acerta a venta nunca. Então assim, todo descontrolado, né? Pegou a orelha aqui do cabra, né? Aí Jesus vai lá, pega a orelha, coloca aqui, faz o milagre. Pedro, guarda a espada aí.
Né? Quem vive pela espada vai morrer pela espada. Se eu quisesse, Jesus era manso, mas ele tinha poder. Ele disse, se eu quisesse, eu oraria ao Pai agora, virem aqui 72 mil anjos, estou traduzindo, tá? 72 mil anjos aqui, para acabar com isso aqui facinho. Mas Jesus se entrega. Ele tinha poder, só que ele era manso, ele tinha controlado. Havia um propósito maior para aquilo. Ele não usava os seus recursos para se beneficiar e para se livrar e para prejudicar as pessoas. Pessoa mansa é isso. Leal, mansa e temperante. Domínio próprio. Ah, não tem um pavio curto. Tem gente que não tem nem pavio, né? Gente estourada, né? Mas Jesus ensina. Ele disse, eu sou manso, sou humilde de coração. Olha só. Então, a gente precisa entender, amados, que essas são as virtudes que nós precisamos assumir, viver e passá-las, né? A gente precisa ensinar essas virtudes. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é forjar caráter. E isso leva muito tempo. Às vezes uma vida toda. Mas tem que ter relacionamento e proximidade para a gente estar passando isso para as outras pessoas. Não se tem isso numa sala de aula com meia dúzia de lições. Ah, não fiz minha parte, eu fiz minha parte porque eu ensinei isso aqui tudo, está tudo certo e vá-se embora agora que eu fiz minha parte. Não é assim, é a vida partilhada. É por isso que muitos não querem o discipulado, nem a pessoa quer ser discipulada e nem a pessoa quer discipular, porque isso demanda tempo, energia, muito esforço, testemunho, perseverança demais, e as pessoas não querem ter trabalho hoje, né? É por isso que a gente precisa repensar essa nossa proposta de igreja, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos uns com os outros dentro de igreja, como nós nos relacionamos na vida, o que Deus tem nos chamado para fazer. Não é pregar o evangelho, não é só falar, é a vida, irmãos, é a vida, é a vida, é a vida. É o relacionamento, é tomar os cafezinhos lá, comer 1 quilo de sal, né? Como diz, não sei se aqui tem citado, né? Comer 1 quilo de sal com a pessoa, porque leva muito tempo, né? Fazer isso. Se envolver com a vida da pessoa, se interessar profundamente, né? Ser pessoas que carreguem as cargas uns dos outros, como Paulo diz no capítulo 6 aqui, a gente parou no 5, mas só ler o 6 em diante vocês vão ver 1, 2, 3 e 4. Vocês vão ver o que ele vai falar aqui, levar as cargas uns dos outros. Nós que somos espirituais, quando apanhar o outro em alguma situação complicada, a gente vai lá e ajuda. Tomar cuidado para que a gente não caia naquilo mesmo, levar as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é amor. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.